tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Como você Vanusa? está? Seja bem-vinda, viu? Uma Obrigada. linda. Primeira vez com a gente? Primeira vez. Coisa linda, muito bom. Gente, a Cíntia Diniz, ela vai explicar pra gente os cuidados. E eu não sei, assim, se é interessante, eu particularmente acho que sim. A gente poder falar para as outras pessoas, de verdade, o que muitas vezes aconteceu com a gente. E a gente passa pela situação e vai guardando o problema. E não procura um profissional, mesmo depois. Porque às vezes você diz, não foi nada demais. Com o passar do tempo, você vai perceber que aquela queda pequenininha pode te trazer graves problemas no futuro. Isso muitas vezes acontece, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Vanusa. Obrigada pela oportunidade de fala. Bom, antes de tudo, eu vou contar um pouquinho da minha história, Eu quero demais. Eu tava esperando você assim, sabe, dizer, Vanusa, eu vou contar minha história para as pessoas entenderem um pouco. Em 2018, eu tive uma paralisia e eu demorei muito a fechar diagnóstico, porque ela veio oriunda de uma depressão que eu tive, em que eu perdi mais de 15 quilos. Então eu perdi muita massa muscular, fiquei praticamente assim, irreconhecível, né, fisicamente. E eu comecei com quedas. Levei uma queda e levei uma segunda queda. E aí as pessoas que estavam ao meu redor, da minha família, desconfiaram que não seria apenas a fraqueza muscular por conta do baixo peso. Então eu comecei a investigar e depois de muitas investigações eu descobri que eu tinha um padrão miopático, né? Que é caracterizado por fraqueza muscular, atrofia muscular, dores, e eu sentia tudo isso, né? Só que eu iniciei a fisioterapia antes mesmo do diagnóstico fechar. Então, o cuidado que tiveram comigo de recuperar minha funcionalidade, a minha independência, foi o que fez eu querer ser o que foram para mim, ajudar outras pessoas. E hoje o meu trabalho se baseia nisso. A ciência, as investigações de fato do que tem na literatura, né, para tratar o paciente, mas também a empatia, porque eu entendo o que o paciente sente, então fica muito mais fácil de eu ter aquele acolhimento, né? E muitas pessoas hoje ficam bem surpresas com a história, porque muitas vezes quando a gente escolhe nossa profissão, a gente pensa muito no retorno financeiro, né? E mais que isso, eu penso em entregar o que eu senti, porque a gente nesse momento fica muito fragilizado. E para mim foi tão importante me sentir acolhida, recuperar os meus movimentos, mas encontrar alguém que teve empatia pelo que eu estava passando. Nossa, Cíntia, eu ouvi atentamente tudo que você falou e o que mais me chamou a atenção foi esse entendimento que você teve, essa sensibilidade de ver o seu problema. Naquele momento era um problema para você, era uma situação difícil, mas você ainda ter a visão de analisar que isso poderia estar acontecendo com outras pessoas. E isso acontece, gente, e a gente está aqui tirando proveito de várias formas. A gente vai falar de quedas, beleza. Mas veja que o antes está trabalhando tudo. Empatia, zelo com o outro, a participação dos familiares em atentamente ter essa sensibilidade, perceber que algo estava acontecendo, que precisava ser mais rápido, ser mais ágil, que todo mundo precisava vestir a camisa e te ajudar, porque naquele momento, com certeza, olha só, estresse, muitas vezes uma determinada depressão, uma situação que você imagina, não, ali só vai me parar na questão da mente. E na verdade o corpo reage. E as pessoas às vezes não têm consciência disso. E quem está ao redor muitas vezes não leva a sério. Acha que a pessoa está com frescura. Acha que a pessoa não está passando por aquela situação. Ah, mas tão nova, tão jovem. Gente, a depressão, a ansiedade, situações adversas, elas estão chegando na vida de todo mundo. Se vocês quiserem acreditar, crianças estão extremamente estressadas, ansiosas e preocupadas com problemas de adultos. Isso não era para estar acontecendo. Criança era para estar brincando, se divertindo. Você não concorda, Cíntia? Concordo plenamente. A Cíntia é uma menina, linda por sinal. Mas ela passou por uma situação que, se quem está ao redor não te observa com um olhar de amor, de sentimento, de empatia, como você falou, não vai nem te ajudar. Isso tudo que você está falando é muito legal. E aí você escolheu a profissão de fisioterapeuta, não só pensando no dinheiro, mas pensando no valor de uma vida, de uma condição de vida na Terra. Isso é lindo, é um testemunho maravilhoso
e que transforma vidas. E eu acredito que para a sua também, parcerias, amizades, novas oportunidades de conhecer algo na fisioterapia melhor, mais avançado, porque quando você está fora da fisioterapia, no teu caso, como profissional, você buscaria menos. E sendo profissional, você vai querer ir buscar mais para estar melhor todos os dias. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Nossa, gente, isso é lindo. Parabéns, de verdade. Eu não queria falar da Cíntia, eu queria que a Cíntia falasse dela, porque passa uma credibilidade muito maior. Então eu quero te parabenizar. Obrigada, Vanusa. Viu? Aí quando você fala de depressão, quando você fala de todas essas situações, elas levam as pessoas também às quedas, né? Sim, com certeza, porque quando você está nesse quadro, né, você desenvolve muitas fraquezas, fica naquela questão do isolamento, de não querer sair da cama. Mas quando a gente fala de queda, a gente tem que entender que o corpo dá sinais. Muitas vezes com uma hipotensão postural, que é quando você fica no padrão em pé, sai do padrão sentado para ficar no padrão em pé e o corpo sente como se a pressão baixasse, fica com aquela tontura, ali já é o corpo dando sinais. Ambientes escuros, com baixa iluminação, tapetes, também tudo isso influencia na queda. Muitas vezes também a postura do paciente, como no caso dos idosos, que é um público que eu atendo muito hoje em dia, a postura começa a ficar mais curvada, os passos começam a ficar mais arrastados e lentos. Tudo isso são sinais que o corpo dá que algo está ficando, não está ficando legal, que a gente chama de perca de mobilidade, né? E tudo isso contribui para uma queda. Você sabe, Cíntia, que você está falando algo tão interessante. Eu estive num determinado local e, por um acaso, observei algo que estava acontecendo naquele local. Uma filha acompanhando, né, o seu pai, e ela foi na frente e ele atrás, e ela dizia: vamos, rápido, ande rápido. E ele já com uma certa idade: nossa, mas o senhor tá demais, não sei o quê. Então, assim, entra a história da empatia. As pessoas não acreditam que o tempo passa, que a idade chega, que o corpo responde e que você não é a mesma pessoa que você era quando você tinha seus 30, 40 anos, que você chega aos seus 60 anos e que algumas coisas vão mudando no seu corpo. E as pessoas não têm essa empatia de achar que o outro já não é mais a mesma pessoa, que ele precisa de cuidados, que existe uma espera, um cuidado, um zelo, porque senão aquela pessoa cai, né, Cíntia? Vanusa, a gente até costuma chamar isso dentro da fisioterapia de insuficiência familiar. Quando os familiares não ficam mais presentes na vida do idoso e destina isso a cuidadores. Muitas vezes isso contribui para o declínio funcional do idoso. O idoso não se sente mais acolhido, o idoso não se sente mais amado, destina cada dia da semana, por exemplo, a um cuidador diferente, que o idoso não se sente à vontade, não confia, e isso contribui cada vez mais para esse declínio de autonomia, independência e, consequentemente, contribui para uma queda no idoso que tem consequências bem mais graves. Você falou da depressão que veio antes, mas muitas pessoas também deixam de pedir ajuda, deixam de sair de casa, deixam de querer ter a importância para não dar trabalho. E aí essa palavra ela é muito séria. Assim, são duas palavras: não dar trabalho. Não querer que o outro faça algo porque sabe que vai estar incomodando. Isso é muito sério. Por quê? Porque de repente a depressão vem depois. Sim. Porque essa pessoa tá com medo de pedir ajuda, tá com medo de dizer que tá passando por alguma situação. E aí eu queria muito que você falasse quais são os cuidados que a gente tem que ter. O antes a gente já sabe que tem que ter, durante também, mas o pós-queda. Muitas vezes, quando acontece uma queda, pode acontecer de ter uma fratura ou não. Geralmente as fraturas que mais acontecem são fraturas em punho, quadril, coluna. Pós essa queda, é interessante procurar um ortopedista para realizar exames de imagem e ver como está essa fratura. Muitas vezes, nós temos a opção do tratamento conservador, que é um tratamento com isolamento da estrutura que foi afetada e a fisioterapia. Mas, muitas vezes, só vai ser revertido com cirurgia. E aí entra o ortopedista, né, o cirurgião ortopédico, para poder reverter esse caso. Quando tem a cirurgia, a questão da fisioterapia atua no alívio de dor, inflamação e depois retorna a trabalhar a funcionalidade, a independência,
A cinesiofobia, que muitos pacientes quando caem, ficam com aquele medo do movimento, o medo de se mexer, o medo de acontecer novamente. Então a gente trabalha com exercícios específicos direcionados para esse medo. Geralmente, quando é uma fratura no fêmur, no quadril, a gente trabalha exercícios com descarga de peso, que é novamente descarregar o peso naquela área que ficou muito tempo imobilizada, porque a gente trabalha na fisioterapia, o meu lema é movimento, mas nesses casos cirúrgicos, o paciente tem que ficar um tempo imobilizado para que haja a reconstrução de fato. Então, só depois de mais ou menos 4 a 6 semanas, a gente vai começar a fazer descarga de peso e a movimentar aquele paciente. Então, a fisioterapia entra já naquela parte de pós-operatório e a entregar o paciente novamente para a sua atividade. Quando não tem fratura, a gente vai entrar na parte de desinflamação, porque muitas vezes o paciente sente a dor, acontece ali a lesão, o machucado, mas não precisa de cirurgia. E aí a gente vai entender o que foi que causou a queda para trabalhar em cima daquilo. Muitas vezes a mobilidade que já estava perdida, muitas vezes dores, fraqueza que o paciente sentia, mas que não relatava para a gente. Aí nós trabalhamos com exercícios que trabalham em coordenação motora, equilíbrio estático e dinâmico, e assim a gente vai entregando o paciente para realizar as suas atividades de vida diária, com independência e muita funcionalidade. Muito legal. E aí a gente chama atenção para que esse idoso, ele possa se sentir mais útil. E aí a gente lembra do idoso, mas a gente lembra das demais pessoas, né? Por exemplo, você deu um exemplo aí muito interessante relacionado a muitas vezes você sentiu ali uma sensação de desmaio, de queda de pressão, que você vai cair, às vezes realmente você não consegue, diante de um desmaio, você não consegue se segurar. Há situações quando a queda da pressão vem, você não tem domínio sobre o seu corpo, você desmaia sem você perceber. Eu digo isso porque quando eu estava grávida do meu segundo filho, isso aconteceu comigo eu dirigindo. Eu estava indo para o meu local de trabalho, eu já estava com mais de 7 meses, quase 8 meses de grávida, e eu estava indo para o meu trabalho e, graças a Deus, um trânsito intenso, ali próximo à Ponte Alferraz, impediu de que eu continuasse dirigindo. Mas ali eu já tive uma sensação de peso. Essa sensação de peso pesou as minhas 2 mãos no volante. E eu particularmente, por isso que é até um cuidado para as mulheres gestantes, porque assim, eu sempre fui muito independente, mas há uma necessidade de uma certa fase da gestação você não andar só. Não, é interessante, porque naquele momento eu já fui perdendo aquela sensação de que eu estava ali. Ainda deu tempo de eu parada, perto do canteiro, desligar o carro, porque eu sabia que algo estranho estava acontecendo comigo, e abrir a porta. E eu caí no canteiro. E desmaiei por alguns segundos, eu desmaiei naquele canteiro. Então eu tive uma queda de pressão, a alimentação ela estava interessante, mas acabou de uma certa forma eu achando que aquilo seria o suficiente só para mim e para o bebê, e não era. Então assim, isso é interessante da gente falar, porque tudo tem que ser observado. Numa queda dessa eu poderia ter me machucado, numa queda dessa eu poderia ter batido a cabeça, poderia ter afetado meu bebê, e muitas coisas poderiam ter acontecido. Então tudo isso são exemplos importantes relacionados a quedas. De repente um tropeço simples se torna algo gigantesco, né? E aí a gente fala das sessões. Por exemplo, os cuidados que essas pessoas têm que ter, mas para cada um a sessão acontece de uma forma diferenciada, né? Sim. E para o corpo também? Sim, os atendimentos eles têm que ser individualizados e personalizados, porque cada pessoa é única. Uhum. O idoso é uma pessoa única, o adulto que sofreu uma queda e teve uma lesão é uma pessoa única, a gestante é uma pessoa única. Então a gente personaliza o atendimento, as sessões de fisioterapia de acordo com o paciente, né? A gente faz uma avaliação específica, identifica o que causou, identifica as limitações desse paciente e a gente traça o nosso protocolo fisioterapêutico, o protocolo de tratamento que a gente vai fazer com esse paciente.
que tem muitas vezes exercícios terapêuticos, exercícios para que o paciente vença o medo, exercícios de fortalecimento, exercícios que insira o paciente no meio que ele tem que estar, né, que é as atividades de vida diária, para sempre buscar independência, funcionalidade e a segurança do paciente para que a queda não aconteça novamente. E Cíntia, eu queria que você deixasse algumas dicas mesmo, como fisioterapeuta, para aquelas pessoas que já estão passando por sessões por causa de quedas e algumas dicas que são legais para quem está dentro de casa, para deixar aquele ambiente mais interessante para aquela pessoa não ter novas quedas. Para quem já está passando por sessões, é escutar o seu fisioterapeuta, né? E também respeitar o tempo da sua lesão. Dependendo de como você esteja, é necessário que você fique um tempo em repouso, sem se movimentar, mas também não permitir que esta queda, este momento que você esteja passando, afete também para que você fique muito tempo em isolamento, né? Muito tempo deitado, por exemplo, porque aí acaba que regredindo mais ainda, né? Acaba que você tem um declínio funcional. Para evitar novas quedas, é uma coisa que eu até costumo fazer durante meus atendimentos, é orientar sobre o ambiente domiciliar, né? Lugares com pouca iluminação, tapetes muito espalhados pela casa, casas com muitos degraus, casas que não tem muitos tapetes antiderrapantes, é legal colocar, porque isso evita a queda, evita o deslize. Muitas vezes, a queda da própria altura, que é quando a gente chama que o paciente cai simplesmente em pé, por estar em pé, da própria altura, acontece simplesmente porque o paciente escorregou, né? E se tivesse um piso ou algum tapete antiderrapante, isso ajudaria a evitar. E também, no caso de idosos ou pessoas que têm uma certa dependência funcional, é interessante colocar corrimões no local que o idoso mais frequenta, né? Para que ele, caso sinta alguma coisa, já esteja ali de apoio. Muitas vezes, eles não aceitam de início, né? Ficam resistentes, pois acham que isso é uma dependência, eles vão ficar dependentes. Mas, com o tempo, eles vão perceber que isso vai ajudá-los a evitar lesões futuras. É um zelo, é um cuidado. É um cuidado. Né, Cíntia? É um cuidado. Cíntia, se faltou alguma informação, quero que você fique à vontade, tá? Já quero te parabenizar. Muito obrigada por você ter vindo. E, assim, a importância da fisioterapia na tua vida tem sido grande. Sim, com certeza. A fisioterapia na minha vida me ajudou a recuperar meus movimentos, né? E através disso eu decidi transformar a vida das pessoas como a minha foi transformada. Então eu deixo aqui meu Instagram, né? Físio Cíntia Diniz, e ele tá lá aberto a você que quer tirar mais dúvidas, que quer agendar um atendimento fisioterapêutico, e fica à vontade. Muito linda, foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu, muito obrigada. Gente, que fofa, né?